A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 10, o governo da igreja. A liderança da igreja. Jesus é o governador maior e está sobre todas as coisas. Lá em Mateus 28:18 nos diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, não há ninguém maior que Jesus no céu ou na terra. O Senhor tem todo o poder, o nome dele está sobre todos os nomes. A igreja é de Jesus, ele é o nosso líder supremo. Portanto, ele quem chama e capacita os demais líderes. Cristo é o centro da liderança. Tudo na igreja deve ser feito sob a direção do Senhor e para a glória dele. Por isso, as atitudes da liderança devem estar de acordo com a vontade do Senhor. O ajudador Espírito Santo orienta os líderes e os membros para que a obra do Senhor cresça. Tudo, irmãos, tudo que vai se fazer na igreja, qualquer coisa, seja uma reforma, seja uma festividade, seja algum estudo, seja o que for, irmãos, tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Os líderes têm que orar, buscar do Senhor resposta, se é aquilo mesmo que o Senhor Jesus quer que seja feito. É uma vida de dedicação, sabe? De oração mesmo. Não pode fazer o que quer e bem entende, porque o dono da igreja, o líder supremo da igreja é Jesus. Papel da liderança. Os líderes da igreja, que devem ser escolhidos por Deus, têm a função de orientar e cuidar dos membros por meio da palavra de Deus, bem como da organização da igreja. Primeira coisa, o líder ele é escolhido por Deus. O pastor, abaixo de Jesus, dentro da igreja, o líder maior ali é o pastor, aqui na terra. Então tem o pastor tem os outros líderes. O pastor tem que ser escolhido por Deus. E os outros líderes também têm que ser escolhidos por Jesus ali. Não é ele se auto-intitular, olha, eu agora sou o líder, eu sou o pastor. Não. Tem que ser escolhido, tem que vir do Senhor. E o que tem que fazer? Cuidar dos membros da igreja. A gente já viu o papel do pastor. Ele tem que cuidar dos membros ali, dar a palavra, né, dar um aconselhamento. Quando nós temos os setores dentro da igreja, os conjuntos, vamos dizer assim, os grupos, das irmãs, das crianças, dos jovens, dos adolescentes e tal, escola dominical, a pessoa responsável por aquele grupo, por aquele conjunto, ele também tem que zelar por essas pessoas, mas sempre baseado na palavra de Deus, sempre buscando no Espírito Santo, né, ajuda, o apoio, a orientação, para que tudo seja feito para a glória e louvor do nome do Senhor. Vamos lá. Tipos de governo. Na Bíblia vemos alguns exemplos de organização. Vamos começar aqui por Moisés, está lá em Êxodo 18, do 24 ao 26. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, de 100, 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Ali o povo, qualquer problema, levava para Moisés. De tudo, de uma situação simples a uma situação gigantesca. E Moisés não estava dando conta. Aí o sogro dele deu um conselho, falou: Moisés, por que você não escolhe, né, alguns homens para te ajudar? Né? Que, lógico, pessoas que têm responsabilidade, que têm bom testemunho. E Moisés escolheu alguns homens para ajudar nessas questões menores. Quando era uma coisa muito grande, passava para Moisés. A mesma coisa nos dias de hoje, né? O pastor ele não tem condição de resolver todos os problemas da igreja. Por isso tem os líderes dos grupos, dos conjuntos para auxiliá-lo. E lógico, aqueles problemas mais graves, mais sérios, é levado ao pastor. Vamos ver aqui da época de Jesus. Depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Está lá em Marcos 3, do 13 ao 15. Jesus já chamou os seus apóstolos para quê? Para fazer a obra, para anunciar o evangelho. E eles também já terem experiências com o Senhor. Tanto é que o Senhor falou: eu dei ao que? A autoridade para expulsar os demônios. E o principal, né? Levar a palavra. Igreja primitiva. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram dispensadas no ministério cotidiano.
E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Está lá em Atos 6, do 1 ao 4. O que acontece aqui? Estava tendo alguns probleminhas lá entre as viúvas, né? Questão, acho que, da assistência social, vamos dizer assim. E aí eles falaram assim, olha, os apóstolos, não tem como a gente deixar de estar falando a palavra e tudo para cuidar disso, servir a mesa. A gente precisa de ajuda. Então nós vamos ficar ainda pregando, falando a palavra, orando e tudo mais, mas a gente precisa aí de 7 varões com boa reputação, cheios do Espírito Santo, para nos ajudar a servir a mesa, que foi aqui a instituição dos diáconos. Então a gente observa que aqui também tem um governo de ajuda, tem ali os principais e tem as pessoas para dar o apoio. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente sempre precisa de ajuda um do outro e na igreja ainda mais. Lembra? Comunhão. A nossa aula tem falado muito, né? As nossas aulas, quero dizer, tem falado muito sobre comunhão, igreja. Nós temos que estar juntos, um ajudando o outro. Vamos lá. Tipos de governo. A nossa revista ela traz aí 3 tipos de governo para ampliar um pouco mais o nosso conhecimento, né? Então tem o episcopal. A igreja possui uma hierarquia de cargos, sendo dirigida por um pastor presidente. O congregacional. As decisões acontecem por meio das assembleias com a presença de todos os membros e a presbiteriana, os presbíteros auxiliam os pastores nas tomadas de decisão. A postura de um bom líder. Os líderes precisam ter uma vida exemplar, um bom testemunho e também manejar bem a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O líder ele tem que ter uma boa postura no seu comportamento. Não pode ser uma pessoa fofoqueira. Tem que ter palavras boas, sabe? Não pode ficar zombando das pessoas. Tem que ser Quando a gente fala assim, tem que ser uma pessoa séria, eu vou falar, olha, o líder, né? Tem que ser uma pessoa séria. Séria aqui não é uma pessoa carrancuda. Não, é que naqueles momentos que tem que tomar uma decisão, que tem que estar falando, tem que ter seriedade. Mas tem que ter uma pessoa também de amor, uma pessoa agradável, uma pessoa que é gostoso ficar perto dela. É isso que precisa ter um líder, né? Que a família dele seja uma família também condizente, né, com o seu ministério. Então, assim, o líder tem que ter uma boa reputação. Onde que é aquela casa daquele irmão lá que briga, aquele líder lá que briga, a família é uma gritaria, sai sempre pancadaria. Isso não é uma boa reputação. A gente sabe que às vezes tem alguns problemas e tudo, mas o líder ele tem que ter uma vida irrepreensível. E principalmente conhecer a palavra de Deus, independente, irmãos, de que posição seja, de que liderança você esteja falando, seja da assistência social, seja dos jovens, seja das crianças, seja da irmã. Você tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ter experiência com o Senhor, é necessário. Por quê? Porque tudo que nós fazemos na igreja tem que estar embasado na palavra. Tem que ser pessoas de oração, pessoas de jejum. Por quê? Porque precisa conversar com o Pai, precisa saber se é da vontade de Jesus, porque Ele é o dono da igreja. E como é que o Senhor vai falar conosco? É através da oração, é através do louvor, da sua conexão com o Senhor. Então você precisa estar dedicado ao Senhor e conhecer a palavra dele. Amém? Chegamos aqui ao final. Deus estabeleceu a liderança para a condução da sua igreja, por isso devemos honrar, respeitar e orar pelos nossos líderes. Precisamos honrar, respeitar, realmente, assim, orar por eles. Eu sempre digo que eu não quero dar trabalho ao meu pastor. Eu quero que o meu pastor olhe para mim e fale assim, a Renata é uma boa ovelha, uma ovelha que não me dá trabalho. É isso que eu quero, irmãos, porque tem tantas coisas já acontecendo, né? Porque além do pastor ter as atividades da igreja, ele tem a vida familiar dele, muitas vezes ele tem a vida profissional dele, e tem as próprias questões dele próprio, então a gente tem que tomar cuidado, tem que honrar, tem que orar e dar o menos trabalho possível por ele, para eles, né? E orar cada dia mais por eles. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.